Olá, pessoal. Eu já vou receber aqui no perfil para fazer essa live. É a minha parceira, né, a Ju Minotti, e também a Carol Balan, uma das minhas comadres muito querida. Ela é mãe de 6 filhos e nós três, né, estamos nessa caminhada de educar os nossos filhos para a fé, né, para o transcendente, assim como muitas outras mães, muitas outras famílias, né? Então, é isso que nós queremos conversar um pouquinho com vocês hoje. Vou mandar aqui o convite para as duas. Boa noite, Pedro, tudo bem? Ah, essa câmera tá Ah, sempre ao você e contrário. a câmera ao contrário, Ju. Tudo bem? Vai ficar sua marca registrada essa, né? Da próxima vez eu vou pôr um porta-retrato atrás com a minha foto em disfarce. A Carol entrou. Carol, você viu meu convite aí? Eu te enviei. Ai, sim. Então você pode solicitar a participação. A Ju fez assim, aí eu já aceitei. Boa noite, Pedro. Tudo bem, lindão? Ah, que ela enviou também solicitação. Oi, Bia, seja bem-vinda. Ixi, da Carol apareceu, Carol não pode participar. Ai, Jesus Cristo é o Senhor. O que que acontece com esse Instagram que mata a gente do coração? Ai, olá. Eu já te aceitei, Carol. Apareceu que você não pode participar, você acredita? Vê se você recebe meu convite aí, ó. Vê se chega para você. Ah, ela tá me recusando. Peraí, gente. Tudo já se resolve. Mandei de novo. A carinha que ela foi. Entrou. Tá com... Ah, boa noite, comadre. Tudo bem? Boa noite, estou preparando o fone aqui, tá? Ah, tá joia. Gente, eu tô sem fone, mas tá bom o meu som? Dá um feedback, por favor. Porque assim, o meu celular, né, embaixo para colocar o fone, eu não tenho suporte. Então, se eu coloco o fone, eu tenho que ficar segurando o celular. Aí eu não posso mexer as mãos, aí eu não consigo falar. Se eu fico com a Isso, mão parada, eu não consigo falar. isso é um problema. Né? Problema da italianada. Ah, a Tauana falou que tá dando para ouvir. Eu vi que o Armando entrou também. Boa noite. Boa noite para todos que entraram, gente. E aí, Carol, a como gente estão as precisa coisas? fazer. Carol, a gente precisa fazer mais lives para a gente conversar mais. Ai, eu fico aqui só pensando que eu não devia ter aceitado o convite. Falo, o que que eu vou falar, meu Deus? Como assim? Você não vai aceitar o convite da sua comadre? Que você vai falar, gente, imagina só, uma mãe de 6 filhos, assim, da minha geração, não conheço, né? Não tenho proximidade com ninguém que tem, que seja tão aberta à vida assim como você, Carol. Então, se você não tiver o que falar, Jesus. Ah, que legal, da Famílias Poupadoras, acabou de entrar, muito obrigada pela sua presença. Eu assisti a live que você participou também, né, Carol? Eu Lá com assisti as também. meninas, né? É, Foi acho que a ótima. gente terminou uma e entrou na delas, né, Ju? A gente terminou uma naquele Verdade. dia e você entrou na delas também, né? Obrigada por quem está entrando, tá, gente? E, bom, uma apresentação rapidinha, então, né? E também o propósito dessa nossa conversa, né? Quem é seguidor da Ju ou da Carol, então eu vou me apresentar também. Meu nome é Lúcia. Eu e a Ju, a gente está com essa parceria, né? Tem um mês e pouquinho, né, Ju? Que a gente tem conversado sobre alguns assuntos, algumas temáticas que nós consideramos interessantes, né? Eu sou educadora, eu trabalhei muito tempo em escola, né, por
20 anos eu trabalhei em escola, a Ju é psicóloga, né? E a Carol, embora tenha uma formação em pedagogia, né, Carol, trabalhou em banco e depois fez, então, essa opção maravilhosa, né, que a verdadeira liberdade feminina é a gente poder fazer as escolhas, né, sem pressão, não é verdade? E a Carol fez uma escolha, assim, que vai na contramão do que o mundo nos incentiva, e Ela eu acho escolheu a melhor brilhante. parte. Escolheu a melhor parte. Maria David escolheu a melhor parte, né? E ela sabe, porque eu falo, é minha heroína, eu falo para ela, né? Porque toda vez que eu tenho uma situação aqui em casa, com os meus 4, eu falo assim, ai, para Carol é mais trabalhoso que ela tem 6. Então a gente sempre vai pensando, né? Em quem está numa situação, às vezes, mais complicada que a nossa, mas eu acho que tudo isso é muito maravilhoso, essa escolha, né, que a gente fez de nos abrirmos à vida, né, de realmente receber os filhos que Deus planejou para nós e fazermos o nosso trabalho, né, porque é um trabalho, né, meninas? E Com hoje, certeza. então, gente, nós queremos falar sobre uma das facetas, né, da maternidade de uma mulher cristã, né, de uma mulher cristã católica, né, de alguém que segue uma religiosidade, que tem uma profissão de fé verdadeira, que quer viver isso no seu dia a dia, né? E não só quer viver, como quer também ensinar os seus amados a viverem dentro dessa fé, né? Que é o realmente escolher a melhor parte. Pensar assim que as coisas da vida às vezes nos tomam tempo demais, preocupação demais, e a gente não dedica o tempo necessário, né, ou o tempo merecido para essa vida de proximidade com Deus, né? Mas tem momentos na vida da gente que não tem nada como Deus, né? Não tem outra coisa, não tem a quem você recorrer. Eu brincava muito com os meus alunos, porque eu também dei aula de cultura religiosa no colégio, né, muitos anos. E também com os alunos da Crisma eu falo, né, falo, olha, a fé de vocês, ainda fica essa coisa assim, mas qual que é a importância mesmo de Deus na minha vida? Por quê? Porque por enquanto vocês estão assim, cuidados, né, vocês têm o pai e a mãe cuidando de tudo para vocês, sendo responsáveis por todas as coisas, então assim, solucionando quase tudo, né, mas especialmente quando nós somos adultos, né, crescemos, tem situações que não tem para quem você correr. Se você não tiver uma fé, né, se você não tiver algo superior, algo sublime mesmo, essa relação, essa consciência do transcendente, ou seja, daquilo que passa, ultrapassa os limites disso que nós temos aqui em mãos, a gente não dá conta, né? Então é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho com os nossos seguidores hoje, né? Essa importância, às vezes, até exagerada, né, que se dá para educação acadêmica. Então, nossa, eu preciso, assim, escolher a melhor escola, uma escola que vai realmente preparar meu filho para ter uma vida de sucesso, né? Também essa ideia de sucesso é uma ideia muito equivocada, muitas vezes, né? Porque o que é ter sucesso na vida? É ter dinheiro? É ter condição de ter tudo o que você quer? Né? Isso não é sucesso muitas vezes. A gente vê aí os artistas, as coisas que aprontam e são pessoas de sucesso, né? E às vezes têm atitudes tão pequenas em outros aspectos, né? De formação mesmo, de moral, né? Bom, além disso, né? Do sucesso não ter a ver com conquistar coisas, mas tem a ver com você ser realmente uma pessoa integrada, né? Você tem o corpo, mente, espírito, tudo integrado. Então, você é uma pessoa feliz, porque você é uma pessoa que se compreende, uma pessoa que se entende, né? Uma pessoa que convive bem, que consegue lidar bem com aquilo que a vida te apresenta, né? Que diante das circunstâncias não se entrega, enfrenta. Isso é uma pessoa de sucesso, não importa se ela, né, tem questões materiais ou não, se ela tem, né, poder aquisitivo ou não. Às vezes também existe a preocupação com o emocional, né, com a questão psicológica, né, Ju, que aí você vai poder falar bem mais do que eu, né? Por quê? Porque às vezes a escola mesmo sinaliza, né, ou pessoas que convivem com a gente, sinaliza alguma coisa na criança e há uma preocupação grande
Embora, né, como alguém que trabalhou muito tempo em escola, gente, posso falar para vocês que ainda há muita recusa, há muito preconceito, né, com, com a questão da psicologia, né, Ju? Por quê? Sim. Às vezes é da própria pessoa, esse preconceito, né, achar que não serve para nada psicólogo, e às vezes também é por causa da linha de condução que os terapeutas dão ali no tratamento, né? Então, às vezes, foge muito daquilo que a família trabalha em casa e as pessoas começam a desacreditar da psicologia, né? Por isso que é muito importante também a gente tem essa preocupação, surgiu essa situação com o seu filho, você precisa realmente procurar um profissional que tenha um eco naquilo que você fala dentro de casa, né? Para não ter esses conflitos que às vezes acontecem. Ok, então temos a preocupação acadêmica, né, da formação acadêmica, da educação, temos a preocupação também emocional, né, que essa criança esteja bem, e a questão espiritual, né? Muitas vezes os pais deixam, então batizam, né? Porque nós temos na Igreja Católica a tradição de batizar bebê, né? Deu para batizar, já batiza, né? Quanto antes, assim. Só que às vezes depois não dá continuidade nisso, né? Vai deixar para a criança ter de novo né, esse contato lá na catequese, ou às vezes nem leva para fazer também, né? Assim, dá aquele intervalo, né? Aí a criança volta só lá com 7, 8 anos para se preparar lá para a primeira Eucaristia. Fica muito difícil da criança compreender aqueles estudos, aqueles ensinamentos, porque é uma coisa que ficou um buraco, né, no meio, nesse tempo, ficou um buraco. E aí também faz aquilo meio que, aí faz a primeira Eucaristia, abandona, de vez em quando volta para a crisma, e às vezes nem para a crisma não volta, por quê? Porque aí já está adolescente e não é fácil, né? Porque eles já questionam num outro nível. E se os pais não têm um preparo ou uma firmeza, né? Ou não trabalham com uma das facetas do amor, que é a exigência, né? Uhum. O adolescente bota os pais dentro de um pacote e não vou fazer crisma, né? Às vezes fazem e depois volta para casar. Então fica aquela coisa toda esburacada, né? É uma vivência que não é uma vivência da fé, né? E aquilo que você promete, você não cumpre. Nós temos que ter muito essa consciência de que nós fazemos promessas, né? No dia do nosso batismo, os nossos pais e os nossos padrinhos, eles fizeram promessas de nos educar na fé. Nós fizemos promessas de educar os nossos filhos na fé no dia do batismo deles, né? Aliás, nós já fizemos essa promessa lá no dia do nosso casamento, nós que nos casamos na igreja, né? Então, prometeis receber os filhos que Deus vos quiser enviar e educá-los na fé. Nós já fazemos essa promessa lá, né? Quando nos casamos. Então, não pode deixar de cumprir promessa, né, gente? Promessa a gente faz para cumprir. Não pode fazer para depois ficar de corpo mole, né? Mas diante das dificuldades que se apresentam no cumprimento de qualquer promessa, muitas pessoas esmorecem, né? E não dão essa importância, né, gente? Então, assim, eu vou parar de falar um pouquinho para vocês também falarem, né? Eu gostaria que vocês comentassem como que é a dinâmica de vocês em relação a essa educação para o transcendente com os filhos de vocês, né? Como é que é feito, as dificuldades que às vezes também se apresentam, né? As maravilhas que vocês notam no dia a dia da família de vocês, né? Um dia eu vi a Carol me mandou uma foto da Heleninha, linda, maravilhosa, minha filhada, no triciclo, né, Carol? Ela tinha acabado de ganhar o triciclo e aí ela não queria largar o triciclo, então ela fez a oração da noite assim, sentadinha no triciclo, debruçada no guidão do triciclo. E eu fiquei enlouquecida, sabe? Eu achei aquilo tão lindo, assim, porque a Carol falou, olha, na oração da noite, comadre, como é que ela rezou, né? Então, assim, uma mulher reunir 8 pessoas numa casa para a oração da noite, né? Sendo assim, escadinha, gente, escadinhos, os últimos filhos, tudo muito pertinho, né, Carol? Mas ter esse propósito, né? Nem sempre dá super certo, né? Aqui em casa também não é todo dia que eu consigo,
mas a gente vai tentando para não perder, né, o desejo e deixar sempre a importância para eles desses momentos, né, de se reunir para rezar. Então vamos lá, meninas, e aí eu vou intercalando aí com vocês. Pode falar, Carol. Essa noite foi muito bonitinha, porque ela ganhou outro título e não queria, nem foi pro quintal, ficou dentro de casa, porque ela queria muito ficar o tempo todo. E aí, ela quis fazer a oração, ela quis fazer a oração sentada no triciclo, só saiu dali para ir dormir mesmo. Linda. Bonitinho. Tá baixo o áudio da Carol, não tá? Ou é impressão É, só pra tá um mim? pouco. Não, tá mesmo um pouco baixo. Tenta ficar mais perto do telefone, Carol. Não sei se o fone não tá ajudando. Melhorou? Bem pouquinho. Aqui a gente começou, logo que as crianças eram pequenas ainda, os dois mais velhos, nós tínhamos aquele problema que todo pai de filhos pequenos tem, que é não conseguir fazer as coisas com os filhos. Era muito difícil ir à missa com eles, rezar com eles. Nós não tínhamos o hábito, porque eles são muito pequenos, eles não vão conseguir. O som melhorou agora? Bem pouco. Tá baixinho, Tá mas dá pra baixinho. escutar. Mas dá Esse pra melhorou. escutar. Ah, melhorou. Melhorou? Eu tirei o fone. Vamos ver se fica melhor assim. Bem Tá. melhor, bem melhor. E então, quando eles eram bem pequenos ainda. E só que isso começa a incomodar. Como que a gente vai educar os filhos na fé se eles não estão vivenciando aquilo que são muito pequenos? E eu tenho um pensamento que eu penso, eu acho assim, como que eu vou saber o momento que deu aquele start na criança dela passar a entender aquilo que você está propondo para ela? Então eu sempre gostei de oferecer tudo para eles muito cedo. Se eles não entendessem, eles passariam a entender em algum momento. E eu falei, não, a gente precisa começar a fazer isso com a oração também, com a fé. E eu lembro da primeira vez assim que a gente pegou com mais frequência, eu comprei aqueles anjinhos, aquelas velas de anjinho. E foi assim, eles adoraram, eles rezavam toda noite. E a gente percebe que a criança tem uma aceitação muito grande para a fé que nós não temos. E nós, às vezes, ficamos na dúvida, a gente fica pensando, como que eu vou rezar, como eu vou fazer? Eles não. Eles têm essa aceitação natural. E hoje, como a Lúcia falou, aqui com os 6 é mais fácil a gente ter uma rotina de oração do que era lá no comecinho, quando eu tinha esse pensamento de, eu não vou dar conta com eles. A gente vai à missa com todos. Só quando a gente está com um bebezinho recém-nascido mesmo, que eu prefiro não levar, e a gente vai separado. Então, aí leva, né, os mais velhos vão, os menores vão se quiserem, mas assim que o bebê já pega uma idade um pouquinho, assim, lá para 2, 3 meses, vai todo mundo para missa. Nós vamos todos. Nesse período da pandemia, a gente fez questão de ficar, né, na TV, insistindo com eles, como se fosse a missa presencial. E a hora que voltou, eu falei, nossa, como será que eles vão se comportar? Deu aquele medo, né? Será que eles vão lembrar como que se comporta? E eles continuaram seguindo como se não tivesse parado. Então, hoje a nossa rotina, assim, com eles é muito interessante. A gente começa a rezar o texto, eles rezam junto. Então, são tudo coisas que, se a gente vai pondo esse hábito para eles, eles pegam com muita facilidade. E eles gostam. A gente vai rezar o texto, eles ficam brigando quem que vai rezar a primeira dezena. E aí vai dar problema, né, Carol? Porque não tem dezenas suficientes. Eu vou ter que rezar o rosário inteiro agora, né? Por enquanto dá certinho, são 5. Então, por enquanto dá certinho, porque até a Helena, com 2 anos, puxa a dezena também. Ai, linda. coisa linda. Agora quando a Maria Catarina, né, elas vão ter que dividir uma dezena. Ela já Divide, tinha faz um 5 e parzinho. 5. Isso. Olha que coisa linda, gente.
Ter uma família assim que um terço não dá conta de tanto filho. É Demais, né? maravilhoso. Uma coisa que você falou, Carol, que eu acho super importante, eu percebo, acho que desde sempre isso existiu, mas hoje eu vejo muito, assim, as pessoas não, os pais falando assim, eu não vou levar meu filho em nenhuma igreja. Aí quando ele for adulto, ele decide. Não vai decidir, gente, porque isso que você falou é a mais pura verdade. Nós que temos uma vivência, né? Às vezes na idade adulta as coisas passam na cabeça da gente, a gente fica com uma insegurança. Será que a gente não tem essa coisa abandonada da criança, né? Que a criança ela se abandona ali. Então, realmente, tudo que ela fala, né? Jesus fala, vinde a mim os pequeninos, né? Quem for como uma criança entrará no reino dos céus. Então, eles são totalmente abandonados mesmo, né? Aqui, às vezes é até engraçadinho o jeito que eles. O João também. Ele colocou todas as. Ixi, acho que eu travei, né, gente? Eu tô vendo as meninas. Ai, gente, Jesus amado. É, porque Mas eu dá tô para vendo escutar. você. Dá para ouvir só, né? Dá. Lá, acho que voltou. Pronto. Então, ele colocou todas as bonecas aqui da Alice na cama, botou uma coberta em cima e pegou o livrinho dele dos Santos, aquele do Reginaldo Manzotti, do padre Reginaldo Manzotti, e ele adora a história de Madre Teresa de Calcutá, porque no começo ele tinha medo daquela pintura dela, e aí depois ele perdeu o medo. E ele começou a contar a história de Madre Teresa, e eu fiquei ali ouvindo do corredor, até na quitanda a Madre Teresa foi, sabe? Porque ele contando para as bonecas a história dela. Então, eu fico imaginando, sabe? É um abandono mesmo. Depois de adulto, gente, a gente fica já cheio de coisa Perde. na cabeça, né? Eu acho muito mais Exatamente. difícil. Perde o encantamento. Se você não tem aquela. Porque o que é, né? O que é a relação com Deus? É uma relação de intimidade, é uma relação de amizade, né? E já é difícil porque não é algo que a gente vê, que a gente Exato. toca de fato. E para a criança, muitas vezes, isso é difícil, não é tão simples, né? Muitas vezes aqui, o Léo, por exemplo, ele fica... Mamãe, eu estava olhando para o céu outro dia. Olha o que você está fazendo. Eu estou esperando Jesus descer do céu. Ele ficou que nem os apóstolos olhando para o céu, sabe? Quando Jesus foi, né, teve a ascensão, ele ficou lá olhando. Meu filho, mas Jesus não vai descer do céu agora, né? Mas eu quero muito ver, mãe, eu quero muito ver Jesus, né? Então, assim, a criança ela precisa dessa questão concreta, do que ele pode ver, do que ele pode tocar. Então, por isso que as histórias, a vivência familiar é muito importante, porque traz, né, essa vivência. E não só isso, o relacionamento dos pais com os filhos, né? Então, a criança vai ter experiência do amor de Deus através do amor dos pais. Uhum. Então, a gente vê muitos casos de adultos, adolescentes que têm dificuldade no relacionamento com Deus porque têm dificuldade no relacionamento com os pais, porque tiveram um relacionamento difícil, não teve afeto, não teve intimidade, né? E aí fica difícil, por quê? Porque o nosso primeiro modelo, né, aqui são os nossos pais. Né? Uma vinculação direta. Padre José Quentinish fala muito isso. Para que a gente, Padre José Quentinish é o fundador do movimento Mariano de Shansta. Para que a gente possa recuperar a imagem de Deus Pai, nós precisamos recuperar a imagem do Pai mesmo. Né? Da presença do Pai. Né? Então, tanto que é muito importante que o Pai esteja presente. Muitas vezes é a mãe que toma a frente, né, dessa questão da religiosidade, da educação para o transcendente, né, e a figura paterna ela é essencial nesse relacionamento com Deus. Né? Tem um comentário aqui, depois de adultos, filhos seguem os seus caminhos, né, fazemos praticamente... Então, é justamente, né, a gente vai dar continuidade na vida adulta daquilo que nós já construímos na infância. Então, aquela história assim, o que você vai ser quando crescer? Né? Esse imaginário já começa, né? O que eu serei, né? O que está para acontecer, né? A potência, né? O que eu poderei ser de fato, começa na infância.
Exato. né? Então, o que vai acontecer de fato na vida adulta começa na infância. Então, isso é essencial. Ah, então quer dizer que uma pessoa que não teve nenhuma educação religiosa na infância, então ela nunca vai. Gente, claro que não, porque é o Espírito Santo que age, né? Não somos nós de fato, a gente é um instrumento, Claro. né? Nós somos um instrumento de Deus, mas é o nosso dever enquanto pais. Esse que é o ponto principal. Então, muitos pais que falam assim, eu vou deixar para que ele decida. Isso a gente pode chamar de respeito humano, né? E é algo grave. Por quê? Porque é meio que o politicamente correto. Então eu vou respeitar esse espaço. Porém, gente, não é assim que funciona. Enquanto pais, nós temos dever de educar, né? Como você mesmo falou, né, Lu? Nós fizemos uma promessa no altar, diante de Deus, de que nós iríamos educar os nossos filhos. Então é diferente de uma criança, de uma família que não tem essa base, de uma família que não teve esse entendimento, né? Deus vai abandonar? Jamais. A todo instante Deus está buscando todas essas pessoas dessa família, né? Um grande exemplo é o Carlo Acutis, né? Sim. Que agora foi, né, canonizado. Foi canonizado ou beatificado? Foi beatificado. Beatificado, né? Isso. E a família era uma católica, mas que não frequentava, que não praticava, né? E foi a babá dele, que era católica, foi ela um instrumento, né, de Deus para que ele se interessasse, começasse a aprender, enfim. Hoje é um santo lá no céu, né? Irá ser canonizado. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão do respeito humano, porque muitas vezes a gente deixa de dar para os nossos filhos o que é essencial, né? Começa com aquela história de não saber dizer não. Mas eu vou dizer não, aí a criança vai ficar com vontade, né? Então fica muito preocupado com o que eu vou causar de mal? E deixa de causar o bem, no fim das contas, né? Então é algo importante para ser observado, né, Lu? Certamente. E assim, eu falo que a criança e o adolescente, eles vão atrás da coerência, né? Quem vai conseguir educar essa criança, esse adolescente? É o ser humano que é coerente. Onde ele perceber coerência, ele vai. Ele não resiste a uma coerência, né? Que é aquela pessoa que ela fala e ela faz. Ela é exemplo daquilo que ela fala, não é mesmo? Então, assim, se eles observam que os pais realmente têm uma vivência de fé, que os pais rezam, né? Que não é só um blá, blá, blá. Então, aquilo vai tocando. Não, realmente é importante. Não, olha, essa atitude da minha mãe, essa atitude do meu pai foi uma atitude de alguém realmente que tem a presença de Deus. Eles vão percebendo, né? Eles estão sempre... A criança nota tudo, gente, dentro da sua capacidade, da sua adequação, né? Mas ela nota. E é super importante isso. Ainda o saudoso Padre Afonso, eu me lembro que ele falava que a missa das crianças no sábado à tarde na Santa Cruz parecia a sessão de descarrego, porque os pais chegavam, descarregavam as crianças na porta e iam embora e voltavam para buscar, né? Então isso é muito complicado, porque não adianta você só falar, né? Isso eu falo inclusive para os pais dos meus catequizandos da Crisma. Não adianta só levar na missa, porque faz parte do curso, né? Tem que ir também, tem que estar junto. Por quê? Porque o adolescente está em formação, ele não é adulto ainda. Então, às vezes, é grande, então ele já faz sozinho. Mas não tem o eco. Eu sempre falei muito dessa questão do eco. O que eu ouço na escola tem que ser um eco da minha casa. Por isso que eu tenho que escolher uma escola que fale a minha língua, em termos de valores, né? Não pode ser algo que vai contradizer o que eu estou ensinando. Tem que falar a minha língua, tem que ter cuidado nessa escolha. Tem que ter cuidado em todos os ambientes que a gente escolhe, ou que a gente permite que os nossos filhos frequentem, né? Com as amizades deles, não é mesmo? Por causa da questão dos valores, né? Às vezes a gente vê que o nosso filho, ele está assim,
tendo amizade com pessoas que têm valores diferentes. Como é que é a orientação, né? O Pedro está passando por uma situação semelhante a essa esse ano. Então, o que eu digo para ele? Filho, você não é um cristão? Traz para o seu lado, né? Você tem argumento para isso, você tem um embasamento de fé para isso. Traz para o seu lado, né? Você não pode ajudar a denegrir, você tem que trazer para o seu lado. Então, assim, você pode, e Deus às vezes está te colocando nessa situação justamente para isso. Sabe? Então, é gostoso ver quando eles estão adolescentes, eles começarem a tomar, né? Eles começam a tomar a fazer as escolhas, né? A comandar algumas coisas, como o terço, né? Que eu comentei na reunião de pais lá dos crismandos, dos próprios adolescentes crismandos do ano passado, surgiu a ideia do terço diário, eles que organizam, eles que fazem, entendeu? Então, assim, por quê? Porque desde cedo tá ouvindo isso, né? Desde pequeno, imagina, eu vou esperar, não vou falar nada de Deus pro meu filho, vou deixar ali, quando ele tiver 18, sei lá quantos anos, aí ele decide. Eu não consigo nem imaginar como é isso, gente, porque eu falei e falo para os meus pais, né? Que foi a melhor coisa que os meus pais fizeram, por mim e pelos meus irmãos, foi ter nos educado na fé. As outras coisas têm muito menos importância na minha vida, sabe? Mas o fato deles terem sido exemplos de trabalho em pastoral, sabe? Desse trabalho vicentino que meu pai faz, e de eu sempre ter visto os meus pais rezarem. Isso para mim foi um legado, assim, que eu quero também deixar, né, para os meus filhos, e o Wellington também, sabe? Estamos juntos nisso. E essa questão da presença do pai, Ju, eu acho importante você falar isso, né? Porque realmente nós vemos uma presença ainda maciça de mulheres, né, na igreja. Mas, assim, existem movimentos muito interessantes e muito poderosos, como o Terço dos Homens, né? Também, que os homens tomam a frente e fazem, né? Então, eu acho também que essa figura do pai, ela é essencial. Mas se não tem, né, mulher, não esmoreça. Sim. Continue na luta, né? Continue na luta. Porque, assim, seu filho vai atrás da coerência que você demonstra, né? Não esmoreça, continue. Né? Uma hora esse marido também vai perceber que precisa fazer esse movimento pelo bem dos filhos e de si mesmo, né? Sim, com certeza. Olha Santa Rita, né? A gente está chegando no dia de Santa Rita, ela é um grande exemplo, né? De fé, de oração, de persistência. Santa Mônica, né? O pai de Santo Agostinho era pagão. Então ela botou o joelho lá pela conversão do filho e não é mesmo? Então, assim, não pode ser desculpa, digamos assim, né? A justificativa para, eu não vou fazer, porque eu tenho apoio do meu marido, né? Filha. Uma outra coisa que é importante comentar, Lu, que eu acho que é muito importante, é assim, ó, muitas vezes a gente vê a família frequenta, aí vai, retiro, vai em movimento, vai não sei o que, vai na missa, né? Participa ativamente, né? Foi o que você falou da coerência. Eu acho que isso é importante ser observado. Então, participa de todo tipo de evento e movimento e etc, etc. Porém, quando chega em casa, a prática da fé não é concreta. E aí os filhos não vão, porque é muito comum escutar assim, mas a vida inteira participou comigo. Eu sempre levei junto. Né? Isso não quer dizer, gente, que a criança tenha tido uma experiência de fato na espiritualidade. Até porque ela precisa do exemplo dentro de casa. A incoerência, como você disse, Lu, ela é uma grande erva daninha. Porque é justamente aquela história assim, a criança olha e fala, do que adianta ir lá, né? Aquela história, do que adianta ir lá, rezar, etc. Chega em casa, o que acontece? Né? Tudo ao contrário. Enfim, a gente não vai pontuar aqui as situações. Mas isso é muito importante, porque a fé é algo que é muito pessoal. E é através da minha experiência de fé que isso vai iluminar. Né? Então não é aquela coisa de sair por aí convertendo, sabe? Querendo, gente, olha isso, olha o que está escrito aqui. É mais o que eu faço,
a minha atitude concreta no meu dia a dia, que vai testemunhar. E isso vai acontecer com os nossos filhos também, né? Então, isso é muito importante, da coerência. Então, não é bom, claro, deve se levar, né, as crianças na missa, até porque, como eu já falei, é o Espírito Santo que age, não somos nós, né? Ele que age. Porém, é importante ter essa coerência de vivência cristã no dia a dia, todos os dias, né? E ter também essa delicadeza, né, com a criança em si. Porque às vezes se impõe muito, que tem que ser assim, que tem que fazer, né? Claro que deve haver disciplina, né? Tem que ter essa sabedoria. Porém, muitos passam do limite, né? E aí a criança vê como algo extremamente aversivo, né? Então, por exemplo, o momento do terço. Deve ser um momento de oração, mas um momento de muito afeto também, né? O momento da família, de estar da família junto, né? Então, do carinho da criança no colo da mãe, sabe? Aquela coisa da criança, para ela querer estar naquele momento, é um momento especial, né? Como é que ela vai sentir o amor de Deus naquele momento de oração? Né? É através do afeto em família, através daquele momento de intimidade da família em si, né, Carol? O que você acha disso? Eu estava pensando aqui que a Liana, comentou aqui em cima, tem 9 filhos. Então eu penso nela, quando eu penso assim, eu falo, Liana, como que estaria agindo aqui nessa situação agora? Ela fala algumas vezes que a gente precisa em casa estar sempre sorrindo. Você pode estar o mais triste, o problema que for, a gente precisa fazer como se fosse um palco e sorrir, né? E é lógico que eu não consigo isso, porque eu preciso controlar muito meu temperamento. Então eu lembro desse conselho que ela dá assim frequentemente. Porque cai exatamente nisso que você estava falando, Ju. Você tem todo esse trabalho de catequese de um lado. Mas aí do outro, você faz um trabalho contrário em casa, então você está falando uma coisa e você não está conseguindo ajustar, né? Ter essa coerência na sua atitude. Então a criança vai olhar e falar, nossa, mas cadê, né, aquela parte boa que a gente estava falando, né? Porque parece que a gente vive sempre numa confusão. E eu me sinto muito assim atualmente por causa das crianças pequenas com idades próximas, mas está cada uma numa fase. Os menores têm menos de 6 anos. Então, eles têm idades bem próximas, mas cada um numa fase diferente. Então, às vezes eu me sinto assim, bem como se fosse aquela tempestade mesmo acontecendo ali no dia. E aí eu paro e penso nisso, falo, não, peraí, eu preciso parar, respirar, vamos com calma, o que eu vou dar prioridade, o que é prioridade no dia hoje, o bebê está num dia muito difícil, então o que eu vou focar, porque eu não vou conseguir fazer tudo, né? Mas para tentar manter um clima um pouquinho mais de paz, a casa tem que continuar fluindo, né? A rotina tem que continuar fluindo. Então, eu acho que esse conselho que ela deu, eu lembro com muita frequência, que eu falo, não, eu preciso, se eu parar, né, e ter um pouquinho de calma, as crianças vão seguir no ritmo também. Porque, não sei, a confusão, ela vai dominando todo mundo, né, todos os sentimentos, na verdade. Se você tem uma pessoa emburrada, vai todo mundo ficando emburrado do lado dela, né? Verdade, Então, se verdade. você tem uma pessoa feliz perto de você, a tendência é você também ficar mais leve, né? Então, contagiando, né? Vai contagiando. Contagiante, isso. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir conciliar. Com eu acho certeza. Pode falar, Lu. Não, vou falar, João. Não, Mas eu falo. é uma batalha diária mesmo, né? É o que a gente falou dos temperamentos, né, Lu, na live dos temperamentos, que é essa batalha, né, diária da autoeducação, né? E essa educação para o transcendente é assim, é uma luta diária, e é assim, a maior das lutas, né? Porque é a mais importante, de fato.
Então, como você falou no começo, que hoje não se dá importância, né? Então, é até engraçado escutar pessoas falar assim, nossa, como meu filho nasceu, eu já vou levar no psicólogo, logo de pequenininho. Né, para já ir cuidando dos traumas. Eu já vou levar meu filho para fazer yoga, sabe, de pequenininho, de bebê. Eu falei, gente, calma, pelo amor de Deus, também não é por aí. Né? Não tem psicologia intrauterina ainda, Ju? Já tá Não, fazendo uma vida? já estão querendo se deixar, né? Então, assim, uma mãe serena, uma mãe equilibrada, né? Os filhos vão ficar bem, né? Então vá você na terapia, que vai ficar tudo certo. Não é verdade? Por aí. Exato. Então, assim, infelizmente não se dá esse valor. Então se pensa, em qual escola, o que vai ser? Vai ser médico, vai ser sei lá o quê, engenheiro, né? E aí quando a criança diz assim, eu queria ser cabeleireira. Pelo amor de Deus, né? Mas, gente, quem disse que essa criança não pode ser uma maravilhosa cabeleireira e que vai iluminar a vida das pessoas? Uhum. Não é? Né? Porque São José Maria Escrivá que fala, vocês podem falar melhor, né? Que é no trabalho, né? Quando a gente dá um sentido transcendente para o nosso trabalho, né? Ele vai ser elevado, ele vai se tornar o nosso caminho de santificação. E é esse que é o ponto, né, que eu queria falar. Quando a gente olha somente para o que é material, né, então a escola, quantas línguas vai falar, né, quantos idiomas, né, se vai fazer xadrez, se vai fazer robótica, gente, isso é tudo maravilhoso, né? Mas a gente está indo ainda no que é baixo. A gente não está falando de fato de coisas humanas, são coisas ainda assim, de treinamento, né? Um animal, gente, pode aprender a contar também, né? Quantos a gente vê aí, estudos, etc., que mostram, um macaco, ele consegue resolver um problema simples, mas ele consegue, diante de um desafio ali, ele consegue resolver. Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando de coisas baixas. E quando a gente fala assim de educação para o transcendente, a gente olhar para o nosso filho sabendo que ele foi feito para coisas elevadas, não para coisas baixas. Então, quando eu só ensino matemática, português, geografia, alemão, robótica, etc., eu não estou ensinando meu filho a ser uma pessoa de fato. Né? Eu preciso olhar para o meu filho e ver que ele foi feito para algo maior, que ele foi feito para o céu. Esse é o objetivo, né? Esse deve ser a nossa primeira preocupação, né? Desde o ventre, né? Então, nossa, eu quero engravidar. Ali já começa a preocupação. Meu filho, né, Senhor, que ele venha, que ele seja, né, educado para ti, para ser o seu discípulo, né? Como isso vai acontecer, né, não é uma grande preocupação de fato, se vai ser um cabeleireiro, se vai ser... É claro que a gente, né, quer que os nossos filhos se esforcem, é a questão da exigência, né? A gente precisa exigir justamente para mostrar que eles têm potências, possibilidades grandes dentro deles, eles têm que fazer o melhor possível, né? Mas inclusive na vida espiritual. E quando a gente dá isso, a gente dá um sentido de fato. Porque quantos adultos a gente não vê, né? Que chegam e, como você mesmo falou, Lu, tem tanto sucesso, tem tanto dinheiro, e daí? Tem um buraco dentro do peito. Tem um buraco, porque nada disso faz sentido nenhum. Né? Vive em prol das coisas materiais, vive em prol dos prazeres. Nada sustenta de fato, né? E vive aquele vazio existencial, aquele vazio interior. Por quê? Porque não consegue dar aquele passo, né, elevado. É aquilo que os pais se preocupam assim. Eu quero providenciar tudo para garantir o futuro do meu filho. E a gente não sabe nem quanto tempo que vai durar, né? Porque não sabemos nada sobre o nosso dia de amanhã. Não é mesmo? Então, assim, se é que a gente quer garantir algo bom para os nossos filhos,
é realmente falar para ele sobre as coisas do céu, né? Para que todos nós estejamos assim prontos no momento em que formos chamados. E nós não sabemos em que momento é esse, né? E Exatamente. uma coisa que a Mercedes colocou aqui, a Mercedes é uma seguidora muito fofa que eu tenho, né? Tá sempre comentando. Ela tem 4 filhos também, né? Então ela pôs assim, ó, aqui na minha casa é um agito só. Na hora de rezar, temos que ficar nos preparando, né? Porque até silenciar demora. É verdade mesmo, né, gente? Muitas vezes a gente não consegue fazer do momento da oração um mosteiro com canto gregoriano, né? Tem momentos que a gente não consegue, mas eu acho muito importante, assim, Mercedes, principalmente com adolescente, se você quer fazer disso um evento, um horário, sabe? Ó, tal hora a gente vai rezar. Parece que já fica aquela coisa meio, sabe? Então, muitas vezes a evangelização no nosso lar, ela tem que acontecer naquele momento que surgiu a oportunidade. O seu filho, o adolescente, ou mesmo a criança, naquele dia chegou, te contou uma coisa que aconteceu na escola, na brincadeira com o coleguinha em qualquer lugar, e nesse momento você aproveita e fala sobre uma virtude, né? Então, assim, nas coisas do dia a dia, nas ocorrências do dia a dia, né? Porque nós adultos, se bem que depois, né, principalmente com a espiritualidade que a gente vai aprendendo na obra, né, Carol? Pelo menos para mim foi muito assim. Eu tenho um diálogo com Deus o dia inteirinho, eu fico conversando sozinha, mas estou falando com Deus. Sabe? Fico assim o dia inteiro, né? Porque nos nossos exames sempre aparece muito isso, né? Tenho consciência da presença constante de Deus na minha vida, quer dizer, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, né? Então a gente fica nessa conversa, nesse diálogo, né? Jesus que eu faço aqui, Jesus, o tempo inteiro eu fico enchendo o picová do alto. Mas assim, às vezes a gente quer ter aquela dinâmica de, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer, o horário da oração aqui na nossa casa é às 9, então eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer, e aí várias oportunidades do dia eu deixo passar, porque o horário das 9 é o horário que eu vou rezar daí nessa hora. Não vou dizer que eu nunca fiz aqui, já teve momentos assim de eu pegar o horário da oração, né, o momento da oração, para fazer uma homilia aqui em casa, que estava precisando, sobre algumas coisas, né? Coisas que eu havia falado durante o dia, mas na hora da homilia também resolvi falar tudo de uma vez, então já aconteceu, né? Mas o ideal mesmo é ao longo do dia, aconteceu uma coisa com um, com o outro, e você vai aproveitando isso, e vai ali falando dos valores, né? Vai falando das virtudes, então como é que você deveria agir aqui como cristão? Né? Você já está fazendo catequese, eu tenho o Henrique que esse ano já faz a primeira Eucaristia. Então, o que você está aprendendo lá na catequese? O que você ouviu do padre? Então, como é que é isso nesse momento? Sabe, são catequeses simples o tempo todo. É a vida prática, é a fé na vida prática, né? No santuário se fala muito disso, né? A fé na divina providência é a vida prática. Então a fé, ela não é somente na hora do terço, na hora da missa, né? É justamente isso, é todo momento é momento, né? Então uma outra coisa também importante, Lu, é assim, ó, às vezes a mãe se propõe, então eu vou rezar o terço lá, vou fazer uma oração e tal horário. E aí ela lá vai, se propõe com determinação a fazer aquela oração, etc. Aí o que acontece? Gente, é impossível. Você vai ser interrompido, né? E aí você começa, mas dá licença, você começa a perder a paciência, né? Você tá lá rezando e vem, né? As crianças vêm, elas precisam de você, etc, etc. Né? O padre Paulo Ricardo, acho que falou sobre isso uma vez. Ele fala assim, você esquece que é Jesus que está lá te chamando. Porque o seu primeiro dever é cuidar dos seus. É Jesus ali. Né? Então, assim, às vezes a nossa oração é nesses momentos de você olhar para o seu filho e dar a atenção que ele precisa naquele momento. Com amor. Né? Não com falta de paciência, com intolerância. Né? É coisa que a gente faz, gente. A gente está falando aqui de exemplos que a gente mesmo vive no nosso dia a dia, né, Lu? Sim, claro. Então, assim, são batalhas, né, diárias. Só que a gente precisa olhar para isso,
reconhecer, sabe? A questão da humildade é a gente, de fato, reconhecer, né, o que a Carol comentou, de lembrar lá, nossa, o sorriso, né? Deixei de dar o sorriso hoje. Tudo bem, amanhã eu vou me esforçar para dar o sorriso. A gente não dá todo dia, infelizmente, né? Como seres humanos, nós somos falhos. E reconhecer isso para os filhos é muito importante. Né? Quantas vezes, né, eu extrapolei também, né, na falta de paciência, né? E quantas vezes eu parei e pedi desculpas, porque olha, a razão, né, era necessário dar uma bronca, mas eu extrapolei, né? Reconhecer os nossos erros, né? Isso também é educar para a transcendência, porque você está ensinando humildade, você está ensinando, né, compaixão, porque você está se colocando no lugar do seu filho, de falar, olha filho, eu passei do limite, me perdoa, você me desculpa, né? Então não é só o filho que tem que pedir desculpa para a gente, tem que pedir desculpa também, né? Isso é educar para o transcendente, né? É essa vivência prática das virtudes dentro de casa, né? De fato, principalmente quando os filhos são pequenos. Então foi o que eu falei, eles não vão compreender, né, o que é o transcendente, assim, de pequenininho. Eles vão repetir as orações, eles vão falar de Jesus, de Maria. Nesses dias o Léo estava falando que eu que era a mãezinha do céu, né? Mamãezinha do céu, começou a me chamar. Por quê? Porque ele precisa ver, ele precisa pegar, né? E tá tudo bem, ele vai um dia compreender, né? Que eu não sou a mãezinha do céu, né? Quem diria, né? Um dia, quem sabe, eu vou ter uma virtude de Nossa Senhora. Pois é. Mas é um espelho. Eu sou um espelho para ele de Nossa Senhora nesse momento. Então, meu Deus do céu, dá até medo, né? Que mãezinha do céu que ele tá vendo, afinal, né? Porque vai depender desse relacionamento comigo, o relacionamento que ele vai ter com Nossa Senhora no futuro, quando ele tiver o momento do entendimento. Então é bonito ver, por exemplo, agora a Maju com 9 anos, né? Também vai fazer a primeira comunhão, como ela tá, né, nessa busca também, né, dessa vivência espiritual, como é diferente esse amadurecimento. E quando a criança começa a ter um certo entendimento, ela quer partilhar, né? Ela quer dividir, como você falou do João, contar a historinha para as bonecas. Esses dias, ela quis contar a história dos santos para os amiguinhos da escola. Ela pediu licença para a professora, porque eu comprei também um livrinho para ela, com a história de alguns santos e tal. Ela gostou tanto que ela perguntou se ela podia contar no final da aula, né? E aí todo dia ela estava escolhendo um santo, que era uma historinha curta, para ela ler para os amiguinhos, porque ela falou, quem sabe, né, mãe? Um deles se identifica com um santo, e sabe? E isso é muito bonito de ver, né? Isso é muito bonito da gente ver nos filhos, esse florescer da espiritualidade, né? E é uma sementinha, gente, que a gente precisa regar. Só que a gente precisa regar primeiro em nós, né? Nós precisamos buscar. E a vida de oração é essencial. Então, às vezes, a gente está tão atribulado, né? Eu estou conseguindo retomar minha vida de oração agora, né? Então, eu estava naquela batalha do terço diário, né? Do terço eu não vou deixar, né? Mas, assim, é difícil. Mas vamos retomar, vamos recomeçar, né? Sem a oração é impossível você ter um relacionamento com Deus. A gente se perde. Sim. Aí a gente se perde. E é interessante, né? A gente vê quando a gente se afasta da vida de oração, né? Como fica meio obscuro e as coisas ficam, né? Nosso comportamento fica diferente, né? Tudo a gente fica diferente. Intranquila, né? Eu fico muito intranquila o dia que eu não cumpro o meu plano de vida, né? Que na obra a gente chama de plano de vida, que não tem que ser horas, sabe? Mas tem que ser, assim, aquela oração consciente, né? Aquele entregar-se realmente a Deus, oferecer-se no início do dia, né? Oferecer todas as suas obras, e ao final do dia fazer o exame de consciência, né? Como é que foi a sua relação com Deus, com o próximo, com você mesmo, né? As orientações básicas são essas. Então, uma coisa que você falou, Ju, eu penso muito naquele filme A Vida é Bela.
né? Aquele homem, naquele momento, ele sabia que o final dele seria a morte, né? Para não ser a morte só se fosse um milagre. Mas olha no que ele transformou um campo de concentração para o filho dele, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente tem consciência das agruras da vida, né? Das dificuldades, a gente tem consciência do que foi para Cristo carregar o peso do mundo nas costas, né? Às vezes nós estamos também com uma cruz que está pesada, entende? Mas assim, os nossos filhos são crianças, então a gente precisa reformular as coisas, né, para passar para eles. Se a gente coloca, assim, esse momento de oração, por exemplo, com uma rigidez que, olha, eu não posso te dar atenção agora porque eu estou rezando, né, chega um pouco naquele ponto, assim, quando Jesus questiona, mas o que é mais importante? É a tradição ou é eu cuidar desse homem aqui? Né? É preservar a tradição do sábado ou é fazer essa cura? Não é verdade? Então é lógico, nossa relação com Deus, a oração, ela é a base de tudo, ela é o nosso alimento. Mas às vezes a gente é chamado pelo próprio Deus para uma ação prática. Então você pega essa oração que você está fazendo, eu estou te dando agora a oportunidade de você agir, né, de você colocar em prática isso que você está me pedindo, aí no teu filho, aí no teu esposo, aí nessa vizinha que bateu na tua porta. Então a gente tem que aproveitar todo e qualquer momento que a gente tem para evangelizar, sabe? Porque se a pessoa vem pedir a sua ajuda, é porque ela enxerga em você alguém que vai ajudar. Não é porque a gente não pede ajuda para quem não é disponível. Costumo dizer, peça ajuda para pessoas ocupadas. Pessoas ocupadas sempre arrumam tempo para ajudar as outras, né? E quem que nunca tem tempo? É quem não faz nada. Porque nunca tem tempo para nada, porque a pessoa está vagando aqui. A pessoa está nesse plano aqui, fazendo não sei o quê. Entendeu? Então, assim, Maria, que é o nosso grande exemplo, né? O que ela fez? Soube da gravidez da prima e já correu para lá. E não correu para lá para chegar e falar assim, eu vim aqui te fazer uma visita, faz um café. Não, ela chegou lá para trabalhar. Ela chegou lá para dar uma mão para a prima dela. Entendeu? Para trabalhar, para arregaçar as mangas, falar, tô aqui, o que você precisa? Né? Eu tô assistindo, assim, picadamente a série The Chosen. Não sei se vocês chegaram, a série eu assisti. Tem que baixar, né? Tem que baixar. Sim, então, maravilhoso. Quando chega a Maria ali nas bodas de Caná, naquela amiga, eu vim aqui para te ajudar, pega uma vassoura. Você chegou dias antes? Eu cheguei porque eu vou te ajudar, né? Não cheguei aqui de visita. Cheguei para te dar uma mão. Né? Então, é o papel do cristão, a gente está sempre trabalhando. Às vezes o nosso trabalho é uma conversa. Às vezes o nosso trabalho é dar ouvidos a alguém que está precisando. Né? E aproveitar esses momentos para catequizar, para evangelizar, né? Para falar de Deus. Então, ainda mais com a nossa família, que é a grande missão que Deus nos deu. Né? Nosso esposo, os nossos filhos, é fazer esse trabalho. Então, o dia que eu não consigo, eu fico intranquila. Eu fico assim, né? O dia que eu não consegui reunir a família para rezar, eu falo, eu já não consegui, cada um dormiu num horário, eu fiquei, né? Jantar aqui também, muitas vezes cada um num horário, por conta dos compromissos, né? Mas eu sei que aquele dia que eu reuni, Deus viu, Deus se alegrou, né? No outro dia, não pode, hoje não deu, como é difícil, botou empecilho e não vou fazer mais. Não, vamos fazer, toda vez que der, vamos fazer. Né? É não desistir. E eu e a Ju, a gente fala um monte e a Carol fica quietinha. Você tá vendo por que ela tem 6 filhos? Eu começo a falar, Carol, eu não paro mais. Eu tô louca pra te perguntar, Carol, você é melancólica? Não. Qual que é o seu temperamento? Não, jura que não? Na verdade, eu não tenho certeza ainda. Mas eu acho que eu sou colérica. Mentira. Não é. Não é, Carol, não é. Não, gente. O Oswaldo Se tá ela aí nos for comentários, hein? Ele não vai me deixar mentir. A Olha, gente se dá ela umas for de colérica de vez em quando, mas colérica você não é, não. Olha, se ela é colérica, ela é a colérica mais ordenada que eu conheço na vida.
Ó, vamos ver, a Liana tá concordando ou discordando de mim aí, Liana? Olha Não, aí, tá mas dizendo que é colérica mesmo. Eita, nós, olha aí, gente. Grandes revelações nessa live. Carol Balan colérica. Eu não posso acreditar. Ah, Liana, olha, minha amiga falando, gente, eu tento. Mas não é, que a gente, eu falo que a gente mostra a ponta do iceberg, né? No geral das nossas relações. Então, é por isso que dá essa disfarçada. Eu achei graça, porque uma amiga lá de Belo Horizonte, ela mandou assim, eu não sei que post que eu havia feito, e ela mandou assim no nosso grupo, né, de WhatsApp que nós temos com essas amigas lá de BH. Ai, Lu, você já pensou assim em fazer vídeos para as crianças, falando sobre a vida dos santos e tal, né? Ah, eu acho que ia ser ótimo. Falei bem, meu tom de voz já espanta as crianças já. Eu acho que não nasci para trabalhar com criança, né? E eu tenho. Aí ela falou assim: Nossa, nas lives parece que você tem um tom de voz assim tão tranquilo. Eu falei: Parece, né? Não, mas assim, eu sei que você é mais nervosa. Ela falou: Mas eu acho que você. Não, bem, eu não me daria bem, não. As crianças não iam querer assistir esses vídeos, mas de jeito nenhum. Eu ia falar: Nervosa pessoa. Não, não, não dá certo. Vamos deixar isso para quem tem talento com a criançada, né? As pessoas mais tranquilas, de voz assim, de tom de voz um pouco mais agudo que o meu, esse vozeirão pesado aqui, acho que não vai vender esse produto. Ó, Carol, ninguém tá acreditando que você é colérica. Diz que a Sâmia é colérica também. Mas a Sâmia, A eu, Sâmia é. a Sâmia eu sinto, até no jeito que ela fala. Ela tem um jeito, assim, de falar bem do Selena. Ela é colérica, sim. Ela, ok. Agora a Carol, eu tô achando que não. Carol, não tô acreditando não, comadre, que você é colérica, não. Depois eu vou conversar com o Osvaldo, com o compadre, para ver isso aí, viu? Conferir isso aí. Tá muito trabalhada essa colérica. Vou fazer curso com ela, viu? Não vou nem tentar me acusar demais aqui. Mas, ô, Lu, sabe o que eu acho interessante assim do que você falou de que assim que pede para fazer alguma coisa para os ocupados, né? E é muito legal a gente ver. A Carol sempre me falou isso, né, Carol? Quando estava grávida do Léo, que eu falava assim, ai, Jesus, o que eu vou fazer, né? O segundo, né? Porque o primeiro vira a gente do avesso, né? E ela sempre falou para mim, olha, cada filho que vem, né, parece que a gente fica mais ágil, que a gente consegue fazer mais coisas, né? Eu consigo fazer hoje muito mais coisas do que eu fazia antes. E isso é um fato, gente, isso é real. Impressionante. Quanto mais você tem, né, para fazer, então, os filhos, mais coisas a gente consegue fazer, mais habilidade a gente tem para fazer as coisas, né? Mais organização, né? Isso é muito interessante, né? Como os filhos realmente vêm para nos educar também, né? Sim. Para nos educar, né? A gente aprende a otimizar, né? A gente otimiza o tempo e também passamos a estabelecer prioridades. Aquilo que realmente é importante fazer, não é verdade? Porque fica assim, principalmente quando é um filho só, bem que o meu primeiro foi filmático, ele foi mais tranquilo, né? Tem uma primeira sanguínea, né, Ju? Talvez seja mais... Foi. Mas eu penso que quando a gente tem um filho só, eu falo isso para as minhas amigas de um filho só, sabe? O filho, ele vira meio que seu universo. E você dedica ali uma coisa, sabe? Você quer propiciar um tanto de coisas para aquela criança e a criança não precisa. A Lélia, né, a Lélia Mello, a psicóloga, ela fala que criança precisa de criança. Criança precisa brincar com criança, criança precisa de alegria. A alegria combina com criança, sabe? A alegria combina com criança. Ela é muito, assim, categórica em dizer que um filho só é egoísmo dos pais, a não ser que haja outros impeditivos, né? Mas ela fala, né? É egoísmo dos pais, porque tá tudo encaixadinho, né? Tá tudo ali muito já equilibrado, as finanças estão equilibradas, né? Mas nós que temos vários, né?
Nós sabemos que para cada filho, a Carol também já me falou, você tá vendo, gente, como a Carol é a nossa referência, que a gente pergunta as coisas para Carol. Carol é nossa consultora de maternidade. Com certeza. A Carol também me falou isso. Eu falei, Carol, questão financeira, né? Porque eu tô em casa agora, né? Sem trabalhar, sem renda, e a família grande, né? Ela fala, Lúcia, a cada filho veio uma providência. Se eu reclamar, tô pecando. Sabe? É bem isso mesmo. Isso é um entendeu? fato. É aquela coisa que a matemática não responde. A matemática do que entra e do que sai, você põe no papel, ela não encaixa ali. Sabe? Então aí você vê a providência realmente agindo, né? Porque você está aceitando realmente esse propósito de Deus, sabe? E Deus, pelo menos assim, comigo ele é bom demais, gente, porque eu não mereço, sabe? Ele ter mandado tantos filhos assim. Não é merecimento meu, não. Ele quer, realmente, no meu caso, é para me educar bonito mesmo. É assim que eu vou te educar, ó. Vou te dar conselho, ó. Para você, né, buscar melhorar aí esse seu controle, esse seu domínio das coisas. Você quer controlar tudo, você quer dominar tudo, eu vou te mandar o João. Você vê que você não controla tudo, não. Sabe? E melhorando esse seu jeito aí também. Baixa a guarda, mulher, né? O Eric também me ajuda muito nisso. Lu, para de se cobrar tanto, né? Que a gente, o colérico tem muito isso, né? Descobrir meu temperamento também foi um achado, já falei isso na live, né? Porque o colérico tem muito isso, você tem que dar conta, você tem que fazer hoje, né? De preferência o que você pode fazer amanhã, você faz hoje também, e você quer ver o resultado e quer que os outros vejam os seus resultados. Faz parte, sabe, da essência do temperamento colérico, entendeu? Então, assim, você, sabe, a gente precisa... Ai, que... Minha cunhada Lúcia nada de braçada. Não nado, Silvia, eu falo aqui que eu não nado de braçada. Como disse a Carol outro dia, rachei de rir, Carol. Ela falou assim, estamos nos afogando com elegância. Eu adorei isso. Nós estamos nos afogando com elegância, comadre, né? Trocando ideias ali de dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, assim, gente, olha, não tem como negar, sabe? Se não tivesse Deus na nossa vida, nem junto a gente estaria, né? Nós três. E foi Deus que nos juntou, né? A Ju como minha filhada, a Carol como minha comadre, né? E é porque nós recebemos essa educação. Então, como que a gente não vai passar isso para frente? Como é que a gente não vai passar para os outros, né, para os nossos filhos, para os nossos amados, para as pessoas que convivem conosco, as maravilhas do céu, né, as coisas de Deus. E é interessante, assim, a gente vê na nossa vida, né, Lu, isso, como Deus, se não fosse Deus, se não fosse a presença, se não fosse a fé, né, se não fosse a minha fé, se eu não tivesse recebido essa graça, essa educação, o que seria de mim? Meu Deus, o que seria de mim? Então, assim, é uma coisa que eu falo assim, eu não posso negar isso aos meus filhos, porque isso é tudo. Isso é tudo, 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 tudo. E eu não posso também deixar que roubem isso deles. Né? Então, entra essa questão também, como você falou, escolher a escola, isso está muito complicado hoje em dia, né? E dá um medo danado na gente, porque a gente fala assim, nossa, a gente tem tanto zelo aqui dentro, para alguém em 5 minutos destruir tudo, né? Então, é uma aflição constante, porém, é uma certeza, gente, que quando a gente tem essa preocupação, a gente tem essa mão dada com Deus, né? A gente tem confiança, a gente tem tranquilidade no fim das contas, né? Porque eu falo assim, nossa, se Deus cuidou de mim do jeito que cuidou, né? Se Ele providenciou tudo do jeito que Ele providenciou, né? Ele vai providenciar para os meus filhos, é uma certeza, né? E isso não tem que pague essa tranquilidade, essa confiança, essa esperança,
né? Essa esperança não tem que pague. Então a gente pode passar por todas as tribulações, né? Porém a esperança cristã é que nos salva, né? De não nos afogar de fato, né? Nas batalhas do dia a dia, né? É olhar aqui, eu tenho o santuário lá, olhar para a Mãe de Deus e falar assim, ó, hoje o dia é por sua conta. Hoje é o dia por sua conta, né? E ver concretamente que ela nos pega pela mão e de fato age, né? Então, mostrar isso para os filhos, né? Essa vida prática, essa experiência prática da fé, do dia a dia, de cada momento, de cada situação, né? Como a Lúcia falou, não é só naquela hora que eu havia determinado. São todas as circunstâncias, todas as oportunidades que se apresentam. A gente não pode deixar passar a oportunidade. É Santo Agostinho que fala, a graça que vem, ela passa, ela não volta mais. Então, a graça que Deus mandou naquele momento, Ele não vai dar de novo. É única. Então, nós não podemos deixar passar nenhuma oportunidade. Né? Claro que dentro das nossas possibilidades humanas, né? E Deus sabe das nossas limitações, mas não deixar passar nenhuma oportunidade de educar, de mostrar o amor de Deus, né? E primeiro, nossos filhos precisam conhecer o amor de Deus, né? Então, quando Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno para os pastorinhos, né? Eles já haviam tido uma experiência do amor de Deus. Eles já haviam tido uma experiência da certeza do céu. Né? Então, muitos pais também vão por um caminho do medo. Né? Não é nem tanto temor a Deus, é do medo de Deus. Né? Ah, vai para o inferno, olha o que você está fazendo. Né? Olha, Deus está olhando. Sabe, coisas assim. Começa a pôr um Deus aterrorizador. Né? E essa criança não tem ainda uma intimidade, não tem um vínculo com esse Deus de confiança, né? De carinho, de amor, em que ela vai ter essa certeza de que, né, Ele é um pai que corrige porque ama e que Ele quer o melhor. Então, isso é muito importante. Então, antes de a gente falar qualquer coisa para os nossos filhos, de pecado, né? A gente precisa antes falar do amor, né? De como ele, do que é de fato um relacionamento de amor. Vamos ser amigos de Deus? Eu falo muito assim, olha, vamos ser amigos de Deus, é nosso amigo, mas como? Daí a gente vai mostrando no dia a dia como que Deus é amigo. Olha o que Deus providenciou. Olha o que Deus... Vamos agradecer o nosso alimento a Deus? Olha, graças, né? Aí a gente começa a mostrar a bondade de Deus no nosso dia a dia, nas coisas belas. Né? Então, educar para o transcendente é apresentar aquilo que realmente é belo para os nossos filhos. Né? Não só aquilo que é pronto. Vamos dar uma volta na rua, na calçada, para que eles possam ver, né, as árvores, os animais, os pássaros. É contemplando a obra de Deus que a gente consegue contemplar o próprio Deus também, chegar nessa intimidade, né? Ver as coisas belas. Né? Então, os nossos filhos precisam ter contato com isso também, com histórias belas. Né? Então, como que eu vou ensinar meu filho? Lendo histórias, a vida dos santos, fábulas que falam de virtudes, né? E aí a gente fala de exigência com os nossos filhos, a gente dá exemplos concretos através, né, desses exemplos, né, de pessoas que passaram, de crianças que viveram de fato, né, essa fé prática, essa fé real. Então, antes de mostrar o inferno, né, nós precisamos mostrar a misericórdia de fato, né? Deus é justiça, mas Ele é misericórdia também, né? E aí, não trocando a misericórdia que o mundo está querendo dizer, né? De que, então vou abraçar o pecado também, porque Deus perdoa. Não, não é isso. Nós precisamos educar o que é certo e o que é errado. Mas ele vai passar a compreender por quê? Porque o Padre Paulo Ricardo dá um exemplo que é perfeito. Ele fala assim, ó, é preciso dizer para você assim, que você não pode matar sua mãe?
Se você matar sua mãe, você vai ser preso? Você vai perder a sua liberdade? Que você vai... É preciso dizer isso? Não é preciso. Por quê? Porque eu jamais vou matar minha mãe. Eu amo minha mãe. Certo? Então, quando a gente ensina o amor em primeiro lugar, é uma consequência eu evitar o que é mal. Né? Quando eu apresento o bem e eu passo a amar o bem, é uma consequência natural eu evitar o mal. E eu não querer esse mal. Né? Então, como é que se ensina sobre pecado para as crianças? No dia a dia, falando do que é certo, do que é errado, das virtudes mesmo, né? De saber dividir, de saber compartilhar, de se colocar no lugar do outro. Ali a criança vai aprendendo de fato, né? E ela vai aprender naturalmente, né? O que é o pecado, né? O que o pecado causou diante de Jesus crucificado, né? O que vocês acham disso? A gente passou já um pouquinho, já são 9h15. Sim. Acho que a Carol pode falar. Eu estava pensando Carol, tá cortando o áudio. Melhorou? Melhorou. Acho que sim. A criança tem muito o senso da justiça. Lógico que, em primeiro lugar, ela vê a justiça com ela mesma. Mas ela vai conseguindo depois transportar isso para outras situações. Então, eles estão ali numa brincadeira juntos e eles conseguem entender que aquilo que aconteceu não foi justo. Então, é dessa forma que você vai conduzindo a criança, que ela vai entendendo, sabendo diferenciar as coisas. E aí, quando surgir para ela no futuro, aquilo já está bem sólido para ela. Ela já tem aquela virtude, ela já tem aquele conhecimento interiorizado. Então, fica fácil para ela separar as coisas depois. Agora, se a criança cresce sem esse direcionamento, seja mais complexo você separar. Ela não vai ter uma base para isso, ter onde apoiar. Você aproveita esse momento da criança, essa etapa, e já começa a passar essas coisas para ela, é bem mais fácil. Depois de grande, isso gera na pessoa, assim, uma inconstância. Eu tenho o exemplo de um ex-aluno, que, assim, foi o único aluno que eu tive nos meus 20 anos, quase, né, no colégio, que ele não sabia rezar nem o Pai Nosso, né, porque o Pai Nosso é uma oração universal, né, a maioria das pessoas sabe rezar o Pai Nosso, né, mesmo que... E, assim, me espantava saber que os pais tinham uma formação católica, mas não ensinaram nada para os filhos, deixaram mesmo, né, para quando fossem grandes. E aí, uma vez, conversando com ele depois de alguns meses, ele era novo na escola, eu perguntei, o que você está achando da escola? Ele falou, eu estou gostando, né? Mas, assim, essa coisa do ensino da religião, para mim, é muito difícil de entender. Sabe, eu não entendo nada disso que vocês entendem. Mas a única coisa que eu estou percebendo é como vocês me tratam bem. Então, se vocês seguem uma religião e me tratam bem, deve ser uma coisa boa, né? Mas, assim, algo muito conflituoso, eu não consegui entender nada do que estava sendo falado, o que para os outros era algo tão comum, que já estavam no colégio há muito tempo, que a família já... Para ele era algo, assim, incompreensível mesmo, né? Por quê? Porque não ouviu desde pequeno, então realmente precisa, né? As pessoas que querem, que têm uma educação na fé, que consideram isso importante, e que têm os filhos, não pode deixar para depois, é agora, né? É o hoje. Tá cheio de, agora, né, gente, por rede social, tá cheio de sacerdote fazendo trabalho de evangelização, tá cheio de grupos, tá cheio de tudo, né, de pessoas falando dessa importância, dando, assim, N dicas de como trabalhar o transcendente, sabe? Então, assim, não percam a oportunidade de usar os recursos, né, para entender como fazer e fazer, né, colocar em prática. E com os filhos pequenos, a gente não pode ter essa ilusão de, assim, nós vamos fazer no horário certo, todo dia, com todo mundo participando. A gente, aqui, eu falei, né, essa é o terço, faz dias que acabou, a audiência andou, e nós não estamos conseguindo
acontece? Ontem e hoje eu peguei na hora que deu, com quem estava comigo, e nós rezamos. Então, o que acontece? Daqui 1, 2 semanas, a rotina volta ao normal, a gente volta com aquela programação que era a esperada. Mas, assim, mesmo no texto, com a família, se tem um dos pequenos que está mais desatento, quer brincar, a gente não pode permitir que isso vá sendo assim, não, então vamos rezar mais tarde. Então vamos deixar os pequenos de lado, porque eles atrapalham o texto. Então, assim, ter essa aceitação também, que isso também é uma forma de você trabalhar a sua virtude. Eu queria perfeito, mas não vai dar para ser perfeito agora. Eu tenho uma amiga que fala, é melhor feito que perfeito. Então, assim, no primeiro dia, de repente, eles não vão participar, no terceiro dia vai ter uma bagunça, aí no quarto dia, de repente, eles vão parar compra um livrinho, a gente achou um presente na primeira comunhão, assim, e eles ficaram encantados com os livrinhos, é uma bobeirinha, tem ali uns tem umas orações, cada um pegou o livrinho e foi. Cada um tem seu texto também, é o máximo, seu texto. Então, a gente tem que, principalmente para quem tem pequenas, tem que ter essa percepção também, que nem aqui eu falo que a gente faz, mas não é, né? Não é todo dia, não é todo dia que eles participam sempre, puxam a dezena deles, depois eles saem. Né? Na missa também, a gente não permite que eles correndo, que eles fiquem gritando, mas não é assim que eles prestam atenção, às vezes eles caem, bota a mão no chão, aí tá na pandemia, não pode pôr a mão no chão. Né? E mais a gente. Essa questão da missa, Carol, só que eu acho que a gente já tem que encerrar, mas eu achei importante você citar, porque assim, gente, o que é complicado, né? Na missa, você, qualquer coisa que eu observo, leva brinquedo para a criança, né? Ou dá um tablet na mão da criança. Então, assim, é melhor não levar. Né? Deixa a criança e vai você, porque às vezes você faz isso porque você quer rezar, você não quer que a criança atrapalhe, né? Mas assim, você está levando a criança para o sagrado, só que você está dando uma distração na mão dela, então não, né? Aí não tem nada a ver. Por mais que ela não consiga ainda participar como se deve, e que a gente também fique muitas vezes com a nossa atenção desviada, né, não consegue fazer aquela participação mesmo da celebração do sacrifício, porque está ali de olho na criança, você usar esses recursos ali, né, diante do próprio Jesus, para a criança ficar com a cabeça em outro lugar, aí não é válido. Eu acho muito importante que isso seja sinalizado, porque virou, né, como tem o recurso. Até porque depois é difícil tirar, né, Lu? Porque eu já vi crianças grandes, quase assim, pré-adolescentes, com tablet na mão, celular, inclusive na hora da consagração, sentados vendo e passa batido. Não, precisa realmente entender o que é uma missa, né? Para você em casa explicar, e aí a criança vai preparada para aquilo que ela vai viver, não vai ficar o tempo inteiro atenta, não vai mesmo, mas ela vai preparada porque aquilo é um momento do sagrado, é um ritual sagrado que você não vai ficar dando atenção para outras coisas. E eu tinha uma aflição que foi tirada numa direção espiritual do Padre Augusto, quando ele estava em Ribeirão ainda, né? Eu falei assim, padre, eu não estou conseguindo participar da missa, né, como se deve, porque eu fico ali com as crianças. Depois, na hora de comungar, eu estou comungando com peso na consciência, né? Ele falou, não faça isso. Não faça isso. Né? Você está ali, você está participando do sacrifício. Está de olho nas crianças, porque é uma situação inevitável, né? Mas não comungue com peso na consciência. Porque Deus está, né, tá feliz que você está ali com os seus filhos, está levando, né? Então, assim, a gente fica. Na pandemia já ficou mais difícil, né? Ainda mais com essa questão do distanciamento, o João, ele quer ficar grudado, quer ficar no colo, né? Então, assim, sábado vamos todos, né? Mas a gente fica realmente reticente, os olhares nem sempre são olhares muito de compaixão, né? Às vezes são olhares assim, já passei por isso, eu sei o que você está sentindo. Que a gente fica, né?
preocupada de estar atrapalhando a oração dos demais, ali, as crianças, né? Com aquele agito que às vezes fica ali. Mas tem outros olhares que são assim, o que você está fazendo nesse lugar? Né? Então, eu nunca respondi assim, por minha causa, né? De perceber um olhar atravessado para mim. Mas já percebi mães que estavam assim, tensas com os filhos, acho que preocupadas, virei e falei assim, ó, fica tranquila, porque a pessoa mais santa que tem dentro dessa igreja é seu filho. Né? Se acontecer alguma coisa aqui, morrer todo mundo, ele é o primeiro que vai para o céu. O resto eles vão tudo ficar purgando. Então fica tranquilos. Aí você vê que a mãe faz assim e sai aquele peso das costas, sabe? Então, isso também tem que valer, né? Como uma orientação para o pessoal. Gente, sejam dóceis com as mamães que vão com seus filhos pequenos à missa. Né? Não lancem olhares preconceituosos, porque criança tem muita energia e ficar 1 hora ali participando de um ritual que ela não compreende, não é fácil para ela. E também não é fácil para a mãe que está ali tentando controlar a situação. Né? Então, estenda, né, as mãos e tenha um olhar de caridade para essa situação. Para que nós nos sintamos realmente à vontade de irmos com os pequenos para a igreja. Né, que é onde temos que estar naquele momento, queremos estar, queremos que eles estejam também. Fica a dica, né? Esses olhares. Meninas, olha, chegamos aqui às 21h25 já, né? Eu adorei o nosso bate-papo, foi dentro e além das expectativas, eu já sabia disso, porque vocês são mães cristãs admiráveis, que estão nessa luta sem esmorecer, e é a mensagem que nós queríamos deixar aqui também, né, para os seguidores, para as seguidoras que são mães, nós temos que lutar diariamente e não esmorecer, né, continuar nessa luta, essa luta diária que vale, né, nós somos uma sociedade, o mundo pensa muito no resultado final, mas Deus está olhando o processo, Deus está olhando o nosso processo, Ele está olhando cada dia, né, cada queda da qual você se levantou e que você tentou de novo. Né? Ele está olhando o nosso processo, nós estamos sendo avaliados no nosso processo, né? Então, pensamos numa vida longa para podermos ter um processo, assim, pleno e termos bastante tempo de nos santificar. Né? Pensamos numa vida longa por esse motivo, né? Para a gente se tornar cada dia melhor, poder lutar e poder falar bastante para outras pessoas também. Fiquem, né, fortes, fiquem firmes, né? E não esmoreçam nessa educação da fé dos filhos de vocês, porque a gente não vai se arrepender, eu tenho certeza, né, gente? Tenho muita certeza de que os nossos filhos serão gratos por essa formação, como nós somos, né, gratas aos nossos pais também por nos terem conduzido na fé, né? Isso aí, com certeza. Obrigada, Lu, pelo convite. Eu agradeço, né, vocês por terem aceitado. Carol, Olha só, gente, obrigada, e nós, né, voltaremos com outros temas, né, Carol, se Deus quiser. Vamos sempre enfiando a Carol assim, ela vai sempre dizendo sim, que ela não tem coragem de dizer não para nós. Com certeza. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada da presença, viu? Beijão.